Fala pessoal, hoje o assunto é sério, a gente vai tratar de uma das páginas mais terríveis da história da humanidade, que é a escravidão moderna e o tráfico de escravizados. Esse foi um dos desdobramentos da colonização europeia no continente africano, que a gente vai usar muito esse mapa aqui hoje, e esse assunto é muito importante porque muita gente relativiza a escravidão moderna, dizendo assim, sempre teve escravidão, ou teve exploração em outros momentos, e a gente vai ver que a escravidão durante a época moderna assume contornos específicos de muita crueldade e muita desumanização. E a gente tem que utilizar isso para refletir sobre a nossa própria história aqui no Brasil. A gente vai começar falando um pouquinho da diferenciação entre a escravidão moderna, ou seja, esse regime de trabalho que aconteceu na Idade Moderna, e outras formas de trabalho compulsório. O que acontece? De fato, houve outras formas de exploração de trabalho que ligavam muito o trabalhador à sua atividade, né? Gerando situações muito complicadas também. Tem aí o exemplo da mita e da encomenda na América Espanhola, ou da servidão durante a Idade Média. A grande diferença que a gente precisa destacar é que na escravidão moderna, a pessoa que estava colocada na condição de mão de obra sofria uma situação de desumanização tamanha que ela era considerada quase como um objeto, equivalente a outras mercadorias. Um exemplo disso aconteceu aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, né? A economia açucareira, ela começou empregando mão de obra escrava e com o tempo, né, os escravos eles deixaram de ser só uma forma de mão de obra e passaram a ser toda a base de um sistema, a ponto de o tráfico de pessoas se tornar um negócio muito lucrativo, sobre o qual muitas famílias de portugueses, de brasileiros, fizeram fortuna. A gente vai falar um pouquinho desse tráfico de escravizados, avaliando esse mapa aqui. Acompanha comigo, é sempre bom a gente considerar o mapa a partir do título. Principais rotas do tráfico. Então vamos localizar aqui alguns continentes, né? A gente tem o continente americano, que era uma novidade, né, para o europeu. Temos aqui a Europa e a África. Essas setinhas coloridas, olha lá na legenda, tráfico de escravos para as Américas e tráfico de escravos para o Oriente e para o Mediterrâneo, né, que é o nome desse marzinho aqui que separa a Europa da África. O que eu quero que vocês percebam? A colonização europeia significou a exploração humana dentro do continente africano. Alguns autores falam até em vazio demográfico. O que isso significaria? A exploração foi tamanha, o deslocamento foi de milhões de pessoas, a ponto da África ficar vazia, ou seja, ela literalmente esvaziar em termos de população. Perceba o impacto disso. Vamos observar aqui o que acontecia. É evidente que existia também a venda, né, de escravizados para a Europa e para a Ásia, mas o principal local de comércio de escravos era o Oceano Atlântico, como você pode ver por essas diversas setinhas verdes aqui. Acontecia mais ou menos da seguinte forma: do continente africano saía a mão de obra e era levada para as Américas, onde com essa mão de obra havia a produção de mercadorias agrícolas. No caso do Brasil, o açúcar, né, era mais forte durante o século XVI e XVII, né? Esse açúcar ele era levado para a Europa, utilizado na forma de manufaturas, e a Europa pegava essas mercadorias e revendia até para a própria colônia, para a África e para o restante do mundo, num negócio muitíssimo lucrativo. Então o que acontece? A escravidão, além de ser uma forma de trabalho, ela se torna nesse período a base de um sistema econômico que articula a vida econômica e social desses continentes. Alguns autores chamam até essa relação de comércio triangular, porque geograficamente aqui faz um triângulo, né? Que são as relações criadas por esse comércio que o tráfico de escravos se apresenta de maneira destacada. O que a gente precisa detalhar aqui um pouquinho mais para a gente entender? A gente não pode levar essa realidade de uma forma banal, de uma forma simples. O tráfico de escravos é uma das maiores tragédias da história da humanidade. Veja, são pessoas consideradas como mercadorias. Essas pessoas nativas do continente africano, elas eram retiradas à força de suas terras, misturadas com outras etnias,
às vezes sem falar a mesma língua, por exemplo, né? Separado de suas famílias, separado de sua ancestralidade, ou seja, de seus ascendentes, né? De seus pais, avós, a ponto que isso se perpetua. Um exemplo que é sempre muito importante é da dificuldade que muitos dos afrodescendentes têm de rastrear os seus parentes mais distantes, por conta da maneira que isso foi feito, da maneira cruel que isso foi feito, né? Ou seja, essa vinda forçada das pessoas para o continente americano. Muitos autores trabalham, inclusive, com a noção de diáspora. Diáspora quer dizer espalhar, né? Ou seja, essas pessoas, de uma maneira violentíssima, foram espalhadas por todo o mundo, especialmente para as Américas. No caso do Brasil, tem uma estimativa de pelo menos 4 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Isso ajuda a entender o impacto da cultura da escravidão na nossa formação nacional. Só para dar um outro exemplo, além de ser um regime de trabalho, a escravidão se tornou no Brasil, e de uma forma geral nas Américas, uma forma de distinção social também, né? Ou seja, havia aqueles que tinham escravos, que eram os senhores, né? E que se entendiam como elite, se entendiam como melhores, vamos dizer assim, e havia os escravizados numa condição bastante diferente disso que a gente falou, né? Passando desde a viagem que resultava em mortes, até a separação das famílias e da cultura, e a chegada numa terra onde não dominava, não tinha conhecimento nem dos grupos de pessoas, nem do próprio ambiente, né? Então, só para a gente organizar melhor isso aqui que a gente começou a falar, esse tráfico ele nasce de uma demanda por mão de obra, mas ele se torna, a partir de uma lógica mercantil, tá? A base de todo um sistema econômico, que, como eu procurei ressaltar aqui para vocês, teve desdobramentos sociais e culturais também, ou seja, na forma de organização da sociedade colonial, né, que se dividiu entre os senhores e os escravos, e culturais também, porque essas pessoas, por virem na condição de escravizados, sofreram desde o início um preconceito e mesmo um racismo muito fortes. Para a gente encerrar o entendimento e essa diferenciação da escravidão moderna para outros tipos de trabalho forçado, compulsório, é importante que a gente fale da origem cultural de muitos dos africanos que vieram para a América. No caso da colonização brasileira, lá pelo século XVI, os principais africanos vinham dessa região aqui, chamado de Costa da Mina, onde o predomínio é de povos e civilizações de origem dos sudaneses, né? Eles vieram sobretudo dessa área. Depois, no século XVII, mais aqui da África Central, de Angola e de Moçambique. Sendo que no século XVIII, novamente essa área voltou a ser a área mais importante. Por que é relevante a gente saber disso? Porque a origem cultural dessas pessoas era diferente, né? Isso gerou uma pluralidade muito grande aqui no Brasil. Elas eram levadas, sobretudo, para áreas de agricultura e depois, durante o século XVIII, né, quando essa área predominou, para os locais de mineração e movimentaram toda a economia colonial desse período. Então, no fim dessa aula, espero que você tenha entendido que a escravidão moderna ela teve suas particularidades e se transformou numa espécie de sistema econômico na base desse mercantilismo e da colonização da América e da África na relação com a Europa. Espero que isso tenha ficado claro. Eu dei o exemplo da economia açucareira no Brasil. Primeiro, a escravidão era só uma forma de mão de obra, mas, na verdade, ela se tornou um negócio muito lucrativo, sobretudo para os traficantes de escravos, que eram essas pessoas que traziam a mão de obra da África para o Brasil. Como eu comentei, nasceu de uma demanda por mão de obra, mas se tornou a base de um sistema. E a gente falou também sobre a origem diferente ao longo do tempo dessas pessoas que foram trazidas para o Brasil. Isso ajuda a explicar o caráter multicultural e multiétnico da sociedade brasileira hoje, inclusive entre os afrodescendentes. Depois dessa aula, eu espero que você tenha alguns argumentos para conversar com seus colegas e, sobretudo, com as pessoas que relativizam ou tendem a diminuir a marca terrível da escravidão na formação da nossa sociedade. Como eu procurei demonstrar para vocês, esse negócio tenebroso, horrível, ele foi a base de boa parte da história do nosso país, né? E
e da relação dos continentes africano, americano e europeu. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Até uma próxima vez.